Alô, boa noite a todos. Agora sai aquela telinha inicial, estamos ao vivo com nosso segundo dia do Fascismo e Cinema, um evento promovido pela OAB-RS e especificamente pela Comissão de Estudos Constitucionais. Na semana passada nós trabalhamos com o filme Saló e agora nós vamos ter a honra aqui de contar com dois palestrantes que abordarão dois filmes dentro daquela perspectiva que nós havíamos falado no primeiro dia, caso alguém não tenha assistido. Uma primeira fase do fascismo, que é a fase de tomada do poder, nós tentamos ilustrar ela à luz do filme Saló, de Pasolini. A fase da alienação, que ela fica muito clara em muitos filmes, tanto que a gente teve um número muito grande de O Conformista, por exemplo, um número muito grande de filmes, nós acabamos optando por esses dois, convidamos os colegas que estão aqui presentes conosco, e daí hoje é o nosso segundo dia e o terceiro dia, a fase da normalização, que é o que encerra esses 3 dias de fascismo e cultura. Ele faz parte do fascismo e cinema, faz parte do projeto Cultura Jurídica e História Constitucional. É um projeto que nós estamos tentando implementar aqui na Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, na busca de tornar algumas discussões um pouco mais palatáveis ao público em geral. Por isso que a gente tem tentado fazer um formato bastante informal, discussões que elas vão ganhando um nível de profundidade sem ter aquele rigor metodológico acadêmico. Já tendo conversado com os meus dois queridos convidados, que tenho também a felicidade de os tê-los como amigos, eu apresento aqui academicamente cada um deles. O mais distante, primeiro por uma questão de galhardia, embora estejamos todos distantes fisicamente nesse momento. Mas o professor Enzo Belo nos acompanha do Rio de Janeiro, ele é professor da Federal Fluminense, é professor desde a criação do mestrado em Direito Constitucional, que a Federal Fluminense tem, um mestrado bastante importante, que ele substitui um programa de muita tradição em segurança pública. O professor Enzo fez doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisa uma série de temáticas relacionadas a direitos humanos e fenômenos autoritários também. Aqui mais próximo de nós, aqui de Porto Alegre, o querido amigo professor Thomas Machado, eu estou abreviando um pouco os nomes, mas Tomás Grings Machado, meu colega de Unicinos, é o coordenador da graduação do curso de Direito, e tem uma pesquisa já desde a época do mestrado, ele fez mestrado e doutorado em Ciências Criminais no programa de Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do RS, do Rio Grande do Sul, e trabalha com temáticas relacionadas também ao autoritarismo. Por isso é uma alegria ter especialistas nesses dias que nós estamos aqui. A temática é delicadíssima. Nós sempre advertimos assim gentilmente os nossos convidados que não é análise de contingência, por isso nós estamos trabalhando o fenômeno especificamente nas décadas de 20, 30 e 40 e tudo que irradiou a partir desse fenômeno, o fascismo italiano, que tão fortemente marcou a história, como a gente comentou ali, ele influenciou o nazismo, influenciou o próprio ambiente do filme do Labirinto do Fauno, a Espanha dos anos 40. Por isso, espero que nós tenhamos uma boa noite de debates. Sem querer me alongar muito, nós combinamos que uma breve sinopse, uma breve descrição de cada filme seria feita por cada um dos colegas. Um dos filmes, o primeiro que vai ser comentado pelo professor Enzo, eu até vou propor da gente cortar os pronomes de tratamento mais formais e nos chamarmos pelos primeiros nomes para ficar um pouco mais amistosa a conversa. O primeiro desses filmes que nós abordaremos aqui com o professor Enzo, perdão, Enzo, eu tinha combinado contigo A Vida é Bela, A Vida é Bela do Roberto Benigni, perdão. A Vida é Bela do Roberto Benigni, um filme de 1997, amplamente conhecido, um filme que se tornou um grande sucesso nos anos 90. E depois, com o professor Tomás, nós vamos abordar O Labirinto do Fauno, um filme de 2006, do ator bastante conhecido, Benício Del Toro, mas que nesse filme ele trabalha como diretor. É um filme também que foi muito conhecido pela crítica, ele é muito conhecido no âmbito do Netflix, não tanto assim em termos de cinema. Professor Enzo, muito obrigado pela presença, por nos prestigiar nesse evento. Fique à vontade. Bom, boa noite a todas e todos. Saudações inicialmente ao colega Anderson. Agradecer também ao AB do Rio Grande do Sul pela oportunidade, né, de participar desse tão relevante evento, sobretudo nos dias de hoje. Né? Sempre uma alegria
né? Infelizmente não podemos estar aí pessoalmente com vocês, mas sempre uma alegria dialogar, né, com os companheiros, com as companheiras do Rio Grande do Sul. É um estado pelo qual tenho muito carinho, né? Como sabe o Anderson, já morei 5 anos em Porto Alegre, já trabalhei com idas e vindas, 3 anos em Caxias do Sul, já estudei um tempo na Unicinos, e com isso aproveito para cumprimentar o Thomas, né? Não errei não, né? Thomas, não é Tomás. Pode ser. Seria Tomás. O H ele foi suprimido por uma Isso. questão de Não, eu sei, nascimento no registro, mas eu me reconheço como Thomas também, não tem problema. não, para nós aqui é igual Gabriela, né? Gabi ou Gabi, enfim, às vezes mesmo com acento a gente se confunde. Então, cumprimentar o Tomás, né? Prazer conhecê-lo, pelo menos por hora à distância, e uma satisfação também poder estabelecer uma interlocução contigo, né? E com isso também cumprimento a equipe de apoio, né? Sem a qual não poderíamos viabilizar esse evento, e certamente também a nossa audiência, né? Cumprimento a todas e todos, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e pela atenção aqui conosco. Então, Tomás se apresenta, já engato. O microfone está mudo, Anderson. Agora é o microfone. Fique à vontade, professor Tomás, fique à vontade para uma apresentação inicial. Isso. Perfeito, então. Deixa eu fazer minha saudação inicial, agradecer em nome da Unicinos o convite feito pelo professor Anderson, que coordena essa comissão de estudos e busca, por meio de um evento como esse, fazer uma interlocução tão rica de possibilidades de debate e de aprendizado entre o cinema e fenômenos políticos, fenômenos jurídicos, que são de tanta relevância social, influenciam e ainda se fazem presentes nos dias de hoje. Saúdo também o Enzo, que conheço hoje, pessoalmente ou visualmente, posso dizer que conheço pouco da obra, dos escritos, das temáticas de pesquisa, mas certamente será um debate muito rico, muito proveitoso. Saúdo também os presentes na nossa sala virtual para um debate inicial a respeito do fascismo e do cinema e dos temas dos filmes que serão levantados. Agradeço também o apoio da OAB, na pessoa da Patrícia e do Diego, do suporte técnico, que estão aqui, e desejo a todos um excelente evento, uma ótima oportunidade de debater e, com certeza, fazer esse debate que cruza, talvez, uma ciência dura como é o direito, com uma ciência talvez mais flexível, mais fluida, que é o cinema, para falar justamente de temas que são temas duros, difíceis, com traços de atualidade, com traços de história muito importantes e que passam a fazer parte da nossa realidade enquanto seres que vivem num determinado tempo, num determinado espaço. Então, passo a palavra ao colega Anderson para conduzir os trabalhos da melhor forma e desejo a todos um excelente evento. Muito obrigado, professor Tomás, professor Enzo. Feitas essas nossas saudações iniciais, começamos aí pontualmente, até dentro do que havia sido programado. A gente combinou agora uma rodada inicial em que cada um dos colegas faria uma pequena análise de cada filme, faria suas considerações introdutórias. E depois a gente seguiria para as discussões. Os que estão nos acompanhando online, que também conseguem encaminhar eventuais questionamentos aqui pelas mensagens diretamente a nós. Professor Enzo, à vontade nessa primeira rodada. Maravilha, Anderson. Bom, de acordo com a nossa divisão social do trabalho aqui, fiquei incumbido de fazer uma breve apresentação, né, do filme do ator e diretor italiano Roberto Benigni, né, La Vita è Bella, né, A Vida é Bela, do ano de 97, né, um filme que foi, inclusive, aclamado aí por público, crítica especializada, vencedor de 3 Oscars, 3 estatuetas do Oscar, né, na Academia de Hollywood. E, como bem disse o Tomás, um filme que, infelizmente, tem uma atualidade ainda nos dias de hoje, né? Ele faz um passeio através
de uma mistura, né, de ficção e realidade entre diferentes épocas e a partir de uma narrativa que tem no seu cerne, né, a figura da personagem do Guido, que é estrelado aí pelo próprio ator e diretor Roberto Benigni. Ele é um sujeito integrante da classe trabalhadora na Itália, no período da guerra. Ele não dá muita importância, né, para o avanço do regime fascista e vai trabalhar com seu tio, depois desenvolve toda uma sociabilidade em meio a um contexto conturbado, à base de muita alegria, de brincadeiras, cantorias, enfim, de bom humor. E ao longo da trama, ele vai se deparando com personagens que são mais ou menos simpáticas ao seu jeito de ser, né? E por mais que ele transite num ambiente muito formal, com muita estratificação social, com muita hierarquia, com muita disciplina, ele acaba se deparando com uma mulher que lhe encanta, né? Adora, e se apaixona por ela e, para sua surpresa, né, o Guido acaba descobrindo que a Dora era noiva de um sujeito que ele, inclusive, já conhecia, né? Era um burocrata que tinha se recusado a expedir uma licença, né, para o Guido poder abrir a sua literatura, a sua casa de literatura, né, a sua livraria. Ele tinha intenção de abrir uma livraria com um acervo, né, voltado à história, à literatura judaica, né? Guido é de família judaica, né? Isso é o que vai colocar o mote aí para todo o desenvolvimento da trama, né? Como a ideia não é fazer crítica de cinema, também não esgotar o roteiro, enfim, ele acaba, no bom sentido, raptando, né, em cima de um cavalo a sua amada, que acaba aderindo, né? Ela é interpelada por um convite do Guido e resolve fugir daquele que era o seu noivo, autoritário, hierárquico, insensível, duro, disciplinado, e que não por acaso estava ali no ninho das cobras, né, em eventos de celebração do regime fascista. Então, o Guido ele acaba assumindo uma vida conjugal com a Dora, né? Tem um filhinho, e acaba que eles são raptados, são levados por soldados da SS para num trem, né? São levados para um campo de concentração e, nesse momento de partida, começa aquilo que eu considero mais importante, né, para depois a nossa discussão, uma metanarrativa, enfim, uma ficção criada pelo Guido em relação ao seu filho, né, o Josué, e ele, dali para frente, passa a criar um mundo paralelo, um mundo imaginário, de maneira a evitar que o seu filho compreenda o que exatamente estava ou estaria para acontecer, que era exatamente um rapto, né, um sequestro, e uma rotina de violência física, simbólica, de tortura, de subjugação, de maus tratos, né, aquilo que era típico do espaço e das práticas dos sujeitos de campos de concentração. Então, dali até o deslinde do filme, né, segue-se dentro dessa narrativa, né? Eu acho que não tem problema aqui, questão de dar spoiler, né, mas prefiro não falar por hora, pelo menos, sobre as cenas finais do filme, mas deixando o ensejo, né, até para o Tomás também poder fazer o gancho com a exposição dele. Essa narrativa ela se desenvolve até a última cena do filme, né, e a partir daí existe um relato, né, do filho do Guido, Josué, já mais velho, fazendo uma análise do que foi essa metanarrativa, né, e do que foi a importância da metanarrativa do pai, e mais do que isso, até da própria conduta em termos de ações práticas do pai, de maneira que o protegeram, né, é considerado um sacrifício de um pai em relação ao filho para preservar
não só a sua vida, mas também a sua sanidade mental. Então, acredito que, sem entrar em muitos detalhes, em linhas gerais é isso por hora, e gostaria de ouvir o Tomás agora para depois a gente seguir o debate. Maravilha, Enzo. Te agradeço a bela explanação e síntese que acredito que tenha servido a rememorar para todos esse filme, que é um excelente filme, um filme que marca a época e se faz tão presente, né? O curioso é isso. Mas enfim, depois nós vamos entrar nos cruzamentos, nos entrecruzamentos que esses dois filmes podem ter. Bom, a mim me cabe então a tarefa de fazer uma breve síntese do Labirinto do Fauno, um filme que para mim me encanta pela forma e a narrativa que é construída de um episódio que envolve a menina Ofélia, que no período já encerrado, o período da Guerra Civil Espanhola, se muda com a sua mãe para viver com um general, um comandante Vidal, que passa a ser o responsável para eliminar os rebeldes da resistência que ainda se mantêm escondidos na floresta e na região onde ela passa a morar. Esse filme ele tem uma particularidade que é também a forma como ele inicia. Ele inicia pelo fim, como se Ofélia fosse rememorando tudo o que foi acontecendo até chegar naquele fatídico momento em que ela precisa, na verdade, tomar a decisão da missão que ela se dá conta de cumprir ou não durante a trajetória do filme. Na verdade, Ofélia, que é uma menina que se muda com a mãe para viver uma nova relação familiar, que passa a ser vista como uma criança dentro de um contexto bastante rígido, bastante disciplinar, bastante hierarquizado, que deixa talvez isso muito claro, algumas marcas, aquilo que a gente vai debater depois, passa a viver uma realidade que descobre ela, naquele espaço, que na verdade ela é uma antiga princesa que se perdeu. E aí a narrativa passa a entrar no mundo da fantasia, uma forma que flerta com uma realidade muito dura, e talvez esse seja o grande ponto em comum, na minha opinião, a forma como as crianças são colocadas nesse processo de tensão com a realidade, e de como, às vezes, a forma de comunicação daquilo que nós enxergamos de uma racionalidade nossa, muito própria, ela acaba sendo bloqueada por crianças que enxergam e conseguem ver nas coisas aquilo que nós adultos não conseguimos mais. Ofélia recebe a missão de um fauno que alerta ela que para ela retornar ao seu reino, ela deverá cumprir 3 tarefas. Tarefas que ela vai desenvolvendo ao longo do filme, passando por apuros, passando por desafios específicos, até o fatídico momento em que ela precisa, também sem dar spoiler, mas já dando, decidir pela sua vida ou a vida do seu pequeno irmão, após já o falecimento da sua mãe. Este filme, na minha opinião, ele flerta muito com as categorias normais, e o Guilherme Del Toro ele tem esse mérito já de outros filmes, talvez os filmes que sejam agora, que me vem à cabeça, mais recentes, A Forma da Água, que foi premiado, que foi muito reconhecido, outros filmes talvez menos importantes no sentido do viés histórico, mas talvez mais consumidos por Hollywood, nós mesmos, o próprio Hellboy e outras tantas produções mais ficcionais, mas este filme especificamente, O Labirinto do Fauno, ele tem para mim esse peso de mostrar de uma forma tão rica e tão sutil algumas das realidades que o modelo fascista vai apresentar enquanto forma de pensar. Alguns valores como a hierarquia, alguns valores como um apego irracional a algumas coisas. O próprio Vidal, se a gente pegar algumas características dele, enquanto uma pessoa esteticamente muito bonita, atrativa, obcecado pelo tempo, pelo relógio, por aquilo que move ele enquanto responsável por uma tarefa de negar a diferença, de aniquilar a diferença, são características interessantes quando aquela lógica do grotesco, aquela estética do grotesco vem. O fauno não é bonito, as fadas que aparecem não são bonitas. O reino que Ofélia será encaminhada após cumprir as tarefas não está no céu, está no subsolo. E a forma trágica como encerra o filme talvez nos deixe a pensar sobre algumas metáforas, algumas ideias soltas que eu pretendo desenvolver com vocês na sequência. Então, passo a palavra ao Anderson, que provavelmente tem arremates a serem feitos às nossas falas, e vamos adiante. Obrigado.
reabrindo aqui meu áudio, essa breve descrição que os colegas fizeram, ela relata, assim, esse é o ponto que eu gostaria de inicialmente puxar com vocês. Ela relata uma situação na qual nós temos duas realidades, uma realidade na Itália, presumivelmente dos anos 42, 43, e a realidade espanhola ela é bem identificável, é uma realidade de 1944. O filme se ambienta ali já nos estertores da Segunda Guerra Mundial. E o processo que a gente verifica ele é bastante interessante, porque são crianças que elas iniciam um processo todo de alienação daquela realidade. E a menininha do Labirinto do Fauno, eu acho o caso muito interessante, porque a gente passa o filme inteiro achando que ela é uma princesa. Ela cria uma narrativa própria. E no Saló nós percebemos que o regime, ele tem como... O Saló foi o primeiro filme que nós analisamos. O Saló tem essa questão de que o regime ele tenta criar uma narrativa desconstruindo o que existe. Por isso é tão importante chegar e ter aquele primeiro ciclo, que é o ciclo das manias, criar novos hábitos, novos costumes. E nesses dois filmes nós vimos esse tipo de situação muito posta. Os filmes exploram muito isso. E aí a questão que a gente na semana passada não teve oportunidade de discutir, porque a gente ficou muito focado na questão política, eu acho que ela gravita em torno de quais os limites a uma diversidade natural em um regime democrático nós conseguiríamos manter em um eventual regime fascista, em um eventual regime totalitário, sob a égide da Constituição de 88. Na semana passada, na questão política, nós havíamos colocado assim como uma grande baliza a qualquer possibilidade a questão do pluralismo. O pluralismo é fundamento da nossa Constituição, é fundamento da República. Mas essa outra questão é muito mais sutil. E é isso aí que nós pensamos em tentar aprofundar um pouco mais essa discussão. A pergunta, basicamente, assim, que eu queria puxar o início com vocês é exatamente essa. Qual o limite constitucional nós teríamos, já que todo o evento é pensado reflexões à luz da Constituição, reflexões sobre o fascismo no cinema à luz da Constituição? Quais são os limites que nós teríamos se, eventualmente, um determinado regime, vamos supor, um determinado governo, uma determinada proposta política, ela tivesse como pretensão exatamente essa, de desconstrução total, de desconstrução dos hábitos. E vamos mais além, se isso não fosse só uma proposta partidária, se isso não fosse só uma proposta efêmera, se isso fosse algo realmente social, se isso fosse um grande caldo totalitário criado dentro da sociedade. Quais são os limites? Onde estariam os limites dentro da Constituição? E aí eu já lanço assim uma possível provocação. A dignidade seria um limite? Todos falam muito na dignidade, mas a dignidade ela pode virar uma coisa amorfa, porque no regime fascista italiano era digno ser fascista, era digno ser do regime. Então, onde é que estaria o limite à ascensão? E por isso a gente fala, eu comento aqui apenas no âmbito teórico, sem análise de contingência de nada. Mas aonde estaria um limite aqui no nosso sistema a uma possível ascensão, ainda com um substrato muito forte? Vamos supor se fosse uma maioria avassaladora da população que tivesse uma pretensão totalitária de eliminação do oposto. Qual seria o limite que nós teríamos a esse totalitarismo, antes de tudo, social? Não sei quem é que gostaria de vir primeiro. Aí pro questionamento. Que eu sei que esse era o inicial, assim, é o mais cruel de todos. Como é que eu posso dizer? Provocados estamos, Enzo. Temos agora um desafio. Eu tomo a liberdade de fazer uma fala inicial, pode ser, Enzo? Depois vamos dialogando. E certamente os lugares de fala são lugares que me parece que são muito importantes de serem claros. Meu lugar de fala é a partir do direito penal, a partir do processo penal. Claro, a minha forma de ver e compreender o direito penal e o processo penal não é certamente a forma antiga, no sentido de não levar em conta os pressupostos fundamentais da Constituição. Mas o meu receio, Anderson, nessa tua provocação, é que o fascismo, pelas suas características,
ele vai criando mecanismos da sua implantação e legitimidade a partir das próprias disposições legais. E o grande problema que eu vejo é que as condições de implantação do fascismo acabam justamente minando aquelas reais possibilidades que nós teríamos de opor resistência. Ou seja, toda a discussão de políticas conciliatórias sendo minadas constantemente pelo fascismo, que tem as suas características próprias, que é um pensamento de um grau de pragmatismo excessivamente radical e radicalizado. Todas as ações tomadas acabam sendo ações tomadas e pensadas buscando justificar o objetivo que se travou. E é evidente, é fácil mobilizar, é fácil agregar as pessoas a partir de ideias. O meu medo deste quadro é, se nós tivermos efetivamente uma Constituição que limita, uma Constituição que seja limite, que assegure efetivamente esse pluralismo, que mantenha presente o seu caráter contramajoritário, de uma tutela efetiva de direitos fundamentais, eu acredito que nós temos capacidade de resistir dentro da própria Constituição. O meu medo é quando nós minarmos e se nós permitirmos que esses movimentos, digamos assim, verdadeiramente dilapidatórios da Constituição e do seu viés, venha a permitir que esse instrumental todo, que essa estrutura toda venha a ruir. E aí nós podemos ver um direito penal que vai se mostrar autoritário, arbitrário, um processo penal que vai negando as garantias fundamentais de uma forma sistemática, mas sempre com um amparo e um verniz de uma legalidade, que me parece que é o grande trunfo que o fascismo consegue puxar para o seu lado. Mobilizar as pessoas, buscar uma legitimidade democrática da ascensão, falar a língua das pessoas de acordo com aquilo que as une. Ou seja, o fascismo enquanto modelo que busca a partir dos mitos e das suas narrativas é um perigo. O mito de nação é extremamente presente e é capaz de agregar muita gente. Mas não é a nação real, não é aquela nação que nós olhamos para o povo e vemos o povo quem ele é, mas é aquela nação idealizada, que automaticamente exclui, que automaticamente nega a diferença, que converte o outro em mesmo, a fórceps. Quem adere, quem é o mesmo, tem a minha aceitação, tem o meu apoio, mas quem não é, ele é oposição, ele deve ser eliminado. E isso é muito perigoso. E eu vejo isso nesses filmes, a cena do Labirinto do Fauno, da eliminação de 2 rebeldes que estavam caçando na floresta, pelo Vidal, é talvez a forma mais emblemática. É a naturalidade com que se lida com a eliminação do diferente daquilo que, em alguma medida, não cabe na minha lógica de ver. E aí nós podemos colocar um viés racista, um viés classista, um viés econômico, um viés ideológico, de permitir, a partir daí, a legitimidade do Estado agir desta forma a ponto de eliminar. E aí a lógica é essa mesmo, a eliminação buscando que este irracionalismo fundamente e legitime as decisões. Então, eu vejo uma reticência. Mantidas as condições de normalidade, de temperatura e pressão da nossa Constituição, me parece que nós temos elementos de resistência. Mas eu não sei até que ponto essas balizas de resistência conseguem efetivamente manter-se vivas e de pé diante desses abalos e dessas constantes ações que buscam minar essas premissas antifascistas que nós temos. Essa primeira baliza que o Tomás traz, que coloca aqui, digamos assim, ela já é um primeiro fio condutor com a nossa quinta da semana passada, que é o pluralismo político. Nós podemos, ok, ter uma tradição autoritária, tudo bem. Isso vai fazer o quê? Era uma colônia de exploração, foram 300 anos nessa situação, depois veio um Brasil Império, depois nós tivemos uma nova república que, bem ou mal, refletiu uma estrutura ainda muito dividida em grandes oligarquias. A nova república foi toda, com todos os sobressaltos, inclusive quando Vargas vai organizar o poder, ele organiza com uma estrutura muito semelhante ao grande conselho fascista, que ele fez isso dentro do Ministério do Trabalho, como nós comentamos na semana passada, mas tudo aqui parece que o ponto ainda gravita, se eu não peguei mal, Tomás coloca o pluralismo. A gente precisa começar pelo pluralismo político, aceitar as diversas ideias, as diversas ideologias.
Aí que eu já emendo, e as questões depois a gente pode desenvolvendo outras, porque essa questão da garantia do acusado, ela é delicadíssima, porque agora no século XXI, no pós-11 de setembro em especial, eu diria para vocês que sem exceção, ainda mais Tomás que é da área do direito penal das ciências criminais, sem exceção, assim, nas grandes democracias ocidentais, nós vimos um recrudescimento das garantias do acusado. Tanto que cada vez mais fala-se aí no processo inquisitório no lugar do acusatório. É uma discussão que a gente estava aqui com o Giuseppe Caputo de Florença na semana passada, também especialista em ciências criminais, e há uma pressão muito forte nesse sentido. Por isso, talvez um segundo ponto a refletir sobre qual seria o núcleo mínimo nisso, mas eu gostaria, por favor, de ouvir o Enzo acerca dessa primeira baliza. Qual a primeira baliza que nós podemos ter e se realmente é o pluralismo político ou se nós temos alguma outra ainda mais fundamental e mais elementar. Por favor, Enzo. Legal, obrigado, Anderson. Bom, eu vou pegar um gancho aqui na fala do Tomás, né? Logo de início ele mencionou lugar de fala, né? Que é uma expressão que se popularizou bastante aí nos últimos tempos, mas que tem uma importância muito anterior, né? Muito mais relevante já de outras épocas. E, bom, ele coloca que o direito tem suas limitações, né? O direito, enquanto norma jurídica, né, tem restrições que, porventura, não sejam capazes, né, de conter determinados rompantes ou processos mais longos de autoritário. Então, tudo isso para dizer que o meu lugar de fala, né, é o materialismo histórico dialético, né, pensar a partir da ciência da história, pensar a partir da materialidade da vida social, e dessa maneira o direito ele não pode ser enxergado, não pode ser compreendido como tradicionalmente se faz no nosso âmbito das faculdades de direito, dos mestrados, dos doutorados em direito, que é uma visão idealista, né, uma visão normativista, segundo a qual as relações sociais seriam pautadas por normas jurídicas cogentes, né, portanto, de cumprimento obrigatório, e que trariam uma série de valores, e valores esses da tradição kantiana, de uma tradição de liberalismo político, né? O Anderson falou em dignidade da pessoa humana, né? O Tomás falou em liberdade, falou em autoritarismo. Então, a concepção tradicional que se tem do direito ela é insuficiente para lidar com a complexidade dos fatos sociais, sobretudo em momentos históricos dramáticos, né, extremos, como os de períodos e de regimes totalitários, autoritários, né, marcados por violência, por extermínio, enfim, por uma ausência, né, desses valores que são o núcleo essencial, né, como se diz no direito, seja em termos de princípios orientadores do país, no nosso caso a República, seja em termos de objetivos dessa República, então estou falando do artigo 1º, do artigo 3º, e mais ainda no catálogo amplo e diversificado de direitos fundamentais. Então, numa leitura materialista, o direito ele faz parte de um fenômeno social mais amplo. O direito tem ligações intrínsecas, tem ligações nodais com aquilo que nós conhecemos, né, como ramos autônomos, né, do conhecimento, como a economia, a política e a cultura, sobretudo a história, eu diria. Então, pensando o direito historicamente a partir de fatos sociais, é bom lembrar que os dois regimes ditatoriais que aconteceram, né, que vigeram no Brasil, foram deflagrados e se mantiveram dentro da legalidade. A própria ascensão nazista na Alemanha se deu dentro da legalidade, ou seja, nós não podemos criar a ilusão, né? E aí tem uma componente ideológica muito forte, né? Vocês falaram muito de componentes ideológicas do fascismo, que me parecem mais evidentes a olho nu, vamos dizer assim, porque nós estamos acostumados com um catálogo de valores humanistas, progressistas, liberais, sociais, etc. Mas eu acho que seria importante nós visualizarmos
num aspecto mais amplo, o que é a ideologia capitalista, porque o fascismo e o nazismo eles têm um entre os vários elementos das suas origens, como uma crise do modo de acumulação capitalista e uma crise da sociabilidade capitalista, né? E não por acaso isso tem acontecido aqui no Brasil durante a vigência de uma carta longeva para os nossos padrões, né? Que vai fazer agora 32 anos, embora bastante debilitada, retalhada, enfraquecida, né? Então, durante a vigência dessa carta, que é a mais longeva e a mais potente em termos de garantias fundamentais, elege-se democraticamente um sujeito que sempre defendeu valores antagônicos à democracia liberal. Eu estou falando da democracia liberal, que é o básico, né? Para não falar em outras coisas depois, mas enfim, um sujeito que atenta contra a própria retórica de dignidade, de humanismo, de direitos, né? E que, para surpresa de ninguém, ou quase ninguém, né? Há décadas fala aquilo que já vem falando depois de assumir o governo, ou seja, são falas, né? São ações concretas com teor claramente preconceituoso, discriminatório, supremacista, racista e, sobretudo, né, articulando esses elementos todos, um discurso nacionalista, que é uma tônica não só em regimes e períodos autoritários, mas é uma tônica do capitalismo em todo o seu desenvolvimento histórico, né? Uma vez que os próprios pilares, né, da sociedade moderna, né, da sociedade capitalista, são valores que todo mundo reivindica, né, valores supostamente universais, como a liberdade e a igualdade, e a função do direito como ideologia jurídica moral, né, na linha do Althusser, é justamente de viabilizar a implementação desse novo tipo de sociedade, colocando e aí o aparato ideológico, né, sobretudo do Estado, mas do mercado também, colocando com centralidade valores num aspecto formal que são negados desde o início no âmbito material. Ou seja, a relação contratual entre iguais, entre sujeitos livres, que podem tomar escolhas, que têm, né, liberdade de autonomia, liberdade de vontade, para poderem, por exemplo, vender sua força de trabalho a valores aviltantes e reproduzir uma lógica de assimetria, né, de desigualdade social. Ou seja, o direito, desde que o capitalismo existe, e o direito tem um papel central na instituição desse modo de produção e na reprodução das relações sociais do capitalismo, o direito, né, concluindo, ele coloca com centralidade alguns valores no plano formal que são negados desde sempre no plano material. Então, por que isso não aconteceria fora de ambientes, vamos dizer, entre aspas, de normalidade democrática? Se é que no Brasil dá para falar em normalidade democrática, porque existe historicamente uma alternância muito grande entre regimes autoritários e regimes formalmente democráticos. Então, eu coloco aí para a nossa discussão, né? A ideologia é um instrumento central na constituição do modo de produção capitalista e ela é intensificada ainda mais nesses períodos ditos de exceção, porque eles levam à extremidade esses próprios valores que são colocados desde o início, de dignidade, liberdade, igualdade, fraternidade, que para muita gente não existem na prática, né? Mas a partir do momento que o próprio aparato formal, o aparato repressivo do Estado, ou até forças paraestatais, e eu lembro aqui das milícias, né? Milícias não existem desde agora em comunidades do Rio de Janeiro, existem desde aquela época ou até antes, ou seja, grupos paramilitares que também invocando um discurso de unidade nacional, que é fictícia, acabam, por um lado, escondendo a estratificação social de classes e criando uma ficção de que haveria uma unidade nacional em termos de determinados valores, sendo que isso na prática não existe. Então, a meu ver, o fascismo ele aparece em vários momentos, né? Eu publiquei ano passado um texto
com o professor René Keller, o professor Gustavo Capella, em que nós trazemos a versão do pensador Enzo Traverso, né, meu xará, que tem falado muito de pós-fascismo. Né? Então, é óbvio que os fenômenos do presente não são meras repetições do passado, né? Mas, de certa forma, são reencenações. Então, eu acredito que também por isso esses dois filmes são super importantes. E aí eu trago aqui para encerrar essa minha fala uma frase do Walter Benjamin, né? Quando ele fala do lampejo dos perigos do passado que acendem luzes para o presente e nos alertam para o que pode voltar a vir a acontecer ou pelo que pode vir a acontecer de uma outra maneira, mas que nos remeta a esse passado. E no caso do Brasil, nós temos um passado bastante recente para lembrar, né? São 30 e poucos anos em que esse mesmo tipo de discussão se fazia dessa forma. Eu acho que agradeço muito por chegares no ponto e também o colega que nos coloca o ponto que a gente precisava abordar agora, que é esse ponto ideológico, Enzo, que o colega Marcos Gomes Amorim traz ali para nós o questionamento e envolve até uma discussão que eu iria colocar se eu não tivesse puxado nesse sentido, uma questão ética, numa questão moral. Eu iria puxar no sentido que a gente via no início dos anos 2000 na Europa, aqueles fundamentalistas islâmicos, onde eles queriam não só acabar com o Estado, mas acabar com todo mundo. Porque tinha que acabar com todo mundo, acabar matando todo mundo, porque era uma realidade que não era a realidade desejável. E o automartírio, ele era visto como uma espécie de plus, uma espécie de mais-valia espiritual. Eu me mataria matando várias outras pessoas para mostrar que isso aqui é um purgatório, nós vivemos uma espécie de purgatório e aí eu estou indo para um outro ambiente. O Yves Charles Arcan, naquela época, ele conduziu 3 anos de pesquisa que culminaram no Difícil Tolerância, que foi um texto que eu tive o prazer de traduzir ele no ano de 2013, se eu não me engano, está publicado pela editora Unicinos, um texto que ele acabou entrando muito bem aqui no Brasil também. Por isso eu iria fazer um questionamento mais nesse sentido, do extremo. Como é que a gente incorpora o extremo, aquilo que diz que eu não quero nada, não quero essa ordem, nada disso presta, isso aqui é tudo um erro, esse país é um erro. Vamos supor, esse país, qualquer país que nós estejamos falando, isso aqui é um erro absoluto, e eu quero impor uma nova forma, e eu tenho pessoas adeptas, eu quero impor uma nova forma de vida. Mas aí eu quero puxar um pouco a partir do que o Enzo falou, e mais nesse sentido, inclusive, moral, uma situação um pouco mais intermediária. Porque se nós conseguimos limitar uma série de ascensões com o pluralismo político, como nós fazemos para proteger as 3 grandes ideologias? A ideologia progressista no Brasil, como a gente comentou na semana passada com os colegas que estavam aqui, a ideologia progressista ela acabou sendo, nos últimos 30 anos, 40 anos, aquela que mais se desenvolveu, porque, afinal de contas, o conservadorismo ele ficou muito associado no Brasil com o autoritarismo, lamentavelmente, porque isso é um problema seríssimo que nós temos. A grande ideologia da modernidade, a ideologia mais presente nas democracias ocidentais, ela fica associada, ela é sinônimo, praticamente, de autoritarismo aqui no Brasil. O candidato que se apresenta com uma ideia conservadora, ele acaba muitas vezes tendo algum cacuete, assim, né? É uma característica muito própria aqui nossa no Brasil, a gente não vê isso tanto em outros países aqui na América do Sul quanto a gente vê aqui no Brasil. E a ideologia liberal, aqui nas Américas do Sul, aqui na América do Sul, ela também não floresceu tanto. Isso também por peculiaridades históricas nossas. Por isso a gente acaba tendo uma conotação sempre muito mais forte para ideologias progressistas, dentro desse viés progressista. Em suma, essas 3 grandes ideologias, que eu sempre brinco com as franjas, assim, se fosse um corpo, teria os 3 lados. Progressistas, liberais e conservadores, aqui no Brasil eles não ficam tão bem representados. E nós temos sempre uma memória, e na semana passada a gente trabalhou esse ponto de vista político muito bem, com o integralismo nos anos 30, com os namoros que Vargas tinha, que basicamente ele só vai resolver o seu problema com essas ideologias totalitárias quando o Brasil adere à guerra. Por isso, ele passa ali 10 anos, bastante simpático a isso, porque a gente ainda não enxergava a sujeira, a gente enxergava um país devastado pela guerra, a Itália,
que conseguiu uma grande organização, envolveu o povo. A gente não via as milícias, as camisas pretas batendo nas pessoas durante a noite, a gente não enxergava isso, a gente enxergava só o lado bom, e daí Vargas acabou simpatizando com isso. E Vargas fica lá como um dos nossos grandes, se não talvez o grande presidente da República, por todas as conquistas que trouxe. Um outro regime que vem como um regime para resolver uma instabilidade que deveria ter durado pouco tempo, mas que acaba durando aí por décadas, quase 3 décadas, o regime militar. Nos anos 60, 70, ele assume um viés conservador, só que novamente entra numa perspectiva bastante autoritária no início dos anos 70, com um autoritarismo muito forte, muito militarizado, muito, inclusive de perseguição, como muito bem sabemos. Agora, como nós conseguiríamos aceitar e manter, mantendo as ideologias, como nós conseguiríamos aceitar hoje um movimento, um discurso político, um movimento que fosse contrário a todas as ideologias? Porque esse já é um gancho que eu quero fazer para a semana que vem, porque é crescente esse discurso antissistema, antipolítica, anti-organização, e que se desilude facilmente. Se ele não tem a derrubada do poder, a queda do sistema, ele se desilude. E ele é muito fundamentado em termos de construções das mais malucas possíveis. Ele acredita em vários elementos que vão se construindo, daqui a pouco vira uma coisa completamente maluca. E as pessoas vão aderindo a isso. Por isso não é uma construção ideológica como a gente está vindo, é uma construção ideológica que eu usaria esse exemplo da negação que o islamismo, que os fundamentalistas islâmicos, os terroristas dos anos 2000 faziam na Europa, mas aí eu coloco qual é o tipo de limite que nós poderíamos ter do ponto de vista individual mesmo. Por isso que eu acho que a pergunta seria melhor agora direcionada para o Tomás, nesse sentido, como tentar criar e o que nós teríamos na Constituição, e aí nós entraríamos de fato nos direitos fundamentais para tentar proteger desse tipo de insanidade. Porque na prática isso é uma insanidade, mas é uma insanidade que acaba tendo muitos loucos namorando com ela. Uma insanidade que acha que tudo tem que acabar, que nós temos que recriar do nada. Na semana passada eu até brinquei, mas era sério. Nós temos até um movimento monarquista no Brasil, que é capitaneado por uma pessoa que tem mandato na Câmara dos Deputados. Por isso, como é que nós vamos limitar aquilo que quer simplesmente subverter com tudo que nós conseguimos construir até hoje na história desse país? E eu uso como comparação, já que a gente não está fazendo análise de contingência de governo, eu uso como comparação vários outros países que têm esse mesmo problema hoje em dia. E alguns muito mais bem organizados, como é o caso da Polônia. A Polônia tem um movimento muito mais bem organizado nesse sentido, de reconstrução e criação de um novo país, e que tem ganho as eleições, como ganhou agora, e tem se mantido. Mas, Tomás, o que pensas disso? Questionamento que nos incomoda a esta hora da noite, depois de um dia pesado. Como seria o limite para isso do ponto de vista individual? Bom, Anderson, Enzo e demais colegas, de fato, o direito penal aqui, partindo da lógica do direito penal como detentor do uso legítimo da violência estatal, vai passar por talvez uma crise existencial. Como eu consigo manter e preservar direitos fundamentais e a liberdade individual, ao mesmo tempo tendo de decidir pelo sacrifício da liberdade de uma pessoa? Me parece que o desafio aqui é encontrar um ponto de equilíbrio em ter as posturas pessoais, e aí eu talvez colocaria como exemplo a ser debatido a liberdade de expressão, que infelizmente, assim como o lugar de fala se banalizou, a liberdade de expressão e pensamento também se banalizou, se vulgarizou, não no sentido de as pessoas terem a consciência constitucional do que isso representa. Na base de tudo isso, eu vejo um problema muito elementar, que é o nosso déficit de constitucionalismo. O déficit que nós, enquanto cidadãos, em um Estado democrático de direito, temos de realmente entender o que isso significa. Nós não damos valor à garantia. Nós não damos valor à presunção de inocência. Nós não damos, infelizmente, valor ao contraditório. Nós temos um diploma, uma carta constitucional com valores, com princípios, com metas, com um núcleo duro. E a todo momento nós flertamos com a ideia de relativizar.
nós não sabemos lidar com a ideia de limite. Nós não aceitamos o limite. Porque para nós é diferente. Nós, cidadãos de bem, nós que pagamos nossos impostos, nós queremos um direito que nos proteja dos outros. Nós queremos um direito penal sanitarista, que cria um cordão de isolamento para aquela criminalidade não chegar para nós. Mas no nosso caso, o nosso status social aceita e normaliza comportamentos que são igualmente reprováveis e vão dilapidar, muitas vezes, recursos que seriam utilizados na implementação de políticas estabelecidas pela Constituição. Nós podemos ver uma capacidade de julgar negativamente, de forma extrema e radical, o furto de pequenos valores, pelo desaforo que isso representa, pela afronta que isso representa, mas vamos aceitar uma normalidade absurda, uma legislação que autoriza o repatriamento de valores que foram evadidos, que foram mantidos fora, com uma taxa de multa que seria um pouco maior do que o valor que uma pessoa que pagou seus tributos teve que pagar. Nós temos uma escala de valores que, na minha opinião, ela é muito perigosa mesmo. Mas o que fazer, então, com aqueles que negam esses nossos valores democráticos, essa nossa necessidade de respeitar e viver a Constituição nos seus bons momentos e nos seus maus momentos? O que fazer com aquele que nega? E o que o direito penal pode fazer? Veja, Anderson e Enzo, o direito penal ele cria categorias. E talvez uma das categorias mais assustadoras e que na América Latina ganha um discurso de força muito grande é o chamado direito penal do inimigo, proposto por Jacobs, que ganha contornos de teorização e pode ser visto de diversos vieses. Não estou aqui fazendo uma defesa do Jacobs, não tenho procuração de defesa dele, mas ele vai justamente trabalhar a partir de contratualistas, buscando justificar como lidar com aqueles sujeitos que são os inimigos de uma sociedade democrática. E o Jacobs, ele nomeia quem são esses inimigos. Claro que a noção histórica de inimigo ao longo do tempo é uma noção bastante fluida, é uma noção extremamente política. O soberano tem o poder de dizer quem é o inimigo, de quem é o alvo. E dependendo de quem é o soberano, este alvo pode ser qualquer um. E ele pode ser também um alvo que muda ao longo do tempo. Claro que quando isso se apropria, e talvez o grande mérito do Jacobs, numa leitura, digamos assim, positiva dele, é demonstrar que o direito penal do inimigo passa a contaminar o chamado direito penal do cidadão, que seria o nosso direito penal liberal democrático. E esse processo de contaminação é que, em alguma medida, coloca em risco e mina a própria existência do direito penal cidadão, porque flexibiliza, porque busca, em alguma medida, abrir mão de garantias, abrir mão do princípio da legalidade, abrir mão do princípio da anterioridade, abrir mão de garantias processuais, com uma facilidade muito grande. E o que o Jacobs acaba propondo, e aí talvez o problema da nossa realidade latino-americana e das nossas experiências de regimes autoritários constituídos na América Latina, é de criar um direito penal do inimigo à parte do direito penal. Para todos os efeitos, direito penal do inimigo, na minha modesta opinião, não é direito penal. Ele não comunga das premissas de um direito penal, daquilo que é o direito penal, na minha opinião, e a partir daquilo que eu tomo por base. O direito penal ele precisa ter o limite da Constituição. Eu não posso utilizar o direito penal para punir qualquer coisa, mas o Estado, enquanto executor de uma pena e persecutor de um agente, também não pode fazer uso do que quiser. Quando você colocou, Anderson, no início, o contexto italiano, talvez seja muito lúcido o diagnóstico de evolução legislativa que eles têm, que não é tão claro para nós. Um autor italiano processualista, Enzo Orlandi, tem um artigo extremamente interessante da evolução do processo penal italiano, que vai chegar, principalmente pós operações Mãos Limpas e outros processos rumorosos da Itália, a um processo de flexibilização das garantias típicas do modelo processual garantista. Ou seja, o garantismo ele surge na discussão penal e processual penal, principalmente como oposição ao autoritarismo, ao retorno dos axiomas básicos de limitação e de reconhecimento da dignidade da pessoa humana, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que o Estado, neste modelo político, neste modelo econômico que nós temos,
não pode abrir mão da punição. O sentido de ordem e a escolha de comportamentos que flertam e colocam em risco essa organização acaba por obrigar o Estado também a tomar medidas. Nós não estamos trabalhando aqui com um Estado que vai trabalhar com o abolicionismo. O direito penal vai existir, num tamanho maior, num tamanho menor, mas ele vai existir. Ele é um instrumento importante e ele é um instrumento utilizado pelo governante. Se nós utilizarmos o direito penal para atender exclusivamente os interesses de quem está no governo, vai ficar muito fácil identificar criações de legislações e aprovação de leis visando o ataque a determinados grupos. Talvez o exemplo mais próximo que eu tenho agora na lembrança foi a discussão que nós tivemos com a lei de combate ao terrorismo e a proposta legislativa relativa a incluir como combate ao terrorismo movimentos sociais. Ou seja, em que medida nós vamos querer um Estado democrático de direito que prega o pluralismo político, que assegura a liberdade de expressão, que assegura a dignidade da pessoa humana e muitas vezes o direito de resistência a um modelo que não concorda e passa a punir e inibir esse tipo de comportamento? Me parece que a lógica constitucional e a lógica que perpassa as premissas de constituição do nosso Estado democrático de direito não aceita esse tipo de lógica. Nós precisamos aceitar a diferença, nos abrir à diferença, assegurar a liberdade, ainda que isso venha colocar em risco a nossa segurança. Porque pluralismo ideológico, liberdade, não tem paralelo com a ideia de segurança. A insegurança, ela existe. E o grande problema é achar um ponto de equilíbrio dessa equação, que é uma equação histórica que não é nem sempre em prol da liberdade, nem sempre em prol da segurança. Talvez hoje, no momento em que nós estamos, e o pós-11 de setembro, me parece que ele é um catalisador da insegurança popular, do sentimento de insegurança, que torna muito fácil as pessoas comprarem ideias de que o inimigo é o outro, quando na lógica do outro, o inimigo somos nós. E esses extremismos me parecem que, se não existir diálogo, e talvez o problema seja estabelecer as pontes de diálogo entre esses dois extremos, nós corremos sim o risco de que o mais forte vai vencer. Então, Anderson, me parece que um dos limites e essa ideia de banalização da liberdade de expressão, ela precisa ser necessariamente parametrizada com os limites da Constituição. Assim como eu não posso ter uma política criminal aberta de Estado oficial, e eu não vou aqui entrar na atuação paralela do Estado com milícias ou questões dessa ordem, porque aí eu estou justamente trabalhando com aquilo que deve ser reprimido, que é a margem da conformidade das suas ações. Mas eu não posso admitir, não posso conceber uma política criminal de eliminação oficial, declarada e aberta. Talvez o Enzo possa me ajudar um pouco mais, porque muitas declarações, principalmente de governos recentes do Rio de Janeiro em relação à atuação policial, têm vindo nesse sentido e passam, ainda que declarações de caráter político, a assumir um caráter oficial. E nós não podemos esquecer que o direito penal, sim, é um direito duro, ele é contundente, ele gera efeitos, mas ele não pode perder o viés mínimo de uma legitimidade e de uma conformidade constitucional, porque senão ele passa a ser pura e simplesmente arbitrariedade, pura e simplesmente autoritarismo. Thomas, ótima a tua reflexão, e antes de passar para o Enzo, eu trouxe aqui também uma questão importante sobre dois pontos que eu gostaria de comentar. Uma é essa questão do fascismo italiano, como ele não foi oficialmente extinto. Nós tivemos a deposição, ele enquanto ideologia não foi extinto, nós tivemos a deposição de Mussolini, tivemos aquela República de Salò ali, momentânea, entre 43 e 44, ela vai até mesmo 45, e 45 já é totalmente, o país está totalmente invadido pelos aliados. Algumas legislações elas se mantiveram, o Código Penal, por exemplo, foram sendo atualizadas. Isso é uma questão importante que traz, porque cria uma consciência histórica. E talvez esse aqui no Brasil seja o grande problema, que nós temos, não ter essa consciência constitucional. E o segundo ponto que eu queria colocar, então, eu acho que
Hoje nós reafirmamos a questão do pluralismo e de uma forma muito clara, como mais do que fundamento, ela é o nosso limitador e a qualquer regime totalitário, aos autoritarismos. E a questão dos direitos fundamentais, o evento inclusive é feito na OAB, no âmbito da Comissão de Estudos Constitucionais, juntamente com a presidência, o presidente Breyer estava aqui, e também é do direito penal. Na OAB, não digo somente no Rio Grande do Sul, mas a OAB enquanto uma entidade nacional, a defesa dos direitos fundamentais ela é intransigente. Por uma série de questões, não quero comentar casos especificamente, e também por uma questão de governos, para não criar um mal-estar, a gente, num evento desse porte, para depois não ficar complicado, um eventual direito de resposta de alguém que tem mandato, governo, parlamentar até é possível fazer crítica desde que não seja pessoalizado, mas governo, daí o governo pode querer um direito de resposta. Mas a questão que a gente percebe assim que a OAB tem tido uma defesa intransigente e isso é interesse primordial. Ela existe para isso, defesa de direitos e garantias individuais. Por isso, a ordem é, em última instância, aquele lugar onde as pessoas vêm se socorrer. Até ocorreu uma situação curiosa, uma pessoa encaminha no dia de hoje, uma situação para a OAB, que era uma situação até para uma delegacia de polícia, encaminha reclamando para a OAB aqui para a Comissão de Estudos Constitucionais. Por isso, a gente vê uma série de situações que vêm do cotidiano da cidadania e elas chegam diretamente na OAB porque as pessoas percebem isso. A OAB é a organização dos advogados, a organização de classe deles, são eles que defendem os nossos direitos. Se está acontecendo alguma coisa, nós temos que sair gritando para eles. É uma felicidade que enquanto classe profissional, advogados, nós temos. E esse parece realmente ser um ponto básico. A partir do momento que nós começamos a perder direitos fundamentais ou ceder espaço para direitos fundamentais, nós podemos até não estar naquele momento com um regime autoritário, mas nós vamos abrir espaço. E talvez esse seja o perigo, e aí também percebi os colegas comentando a questão do direito penal do inimigo, como Thomas Mann falou, ele pode abrir esses flancos para que nós tenhamos aí a entrada de regimes autoritários. Mas passo a palavra para o Enzo, porque essa questão individualista, a questão do indivíduo, e esse caso que eu ia comentar, não quero dizer exatamente qual o caso, mas há uma situação no Brasil que nos causa espécie enquanto advogados e enquanto classe também, porque, vamos supor, hipoteticamente, se você defende o fim do Estado de Direito, se você organiza um movimento contra a democracia, um movimento contra os poderes, como é que, por exemplo, a advocacia deveria se portar? Você não poderá ser julgado, acusado, processado pelo mesmo órgão. Isso, enquanto exemplo acadêmico, ele não se compõe. Por isso, mesmo nessas situações, nós precisamos ter uma defesa intransigente, senão eu posso, de repente, ter uma ditadura da magistratura, uma ditadura de um tribunal. São esses tipos de tensionamentos que a advocacia está constantemente exposta, é uma característica da advocacia aqui, em qualquer lugar. Eu acho que o exemplo que eu comentei é facilmente percebível, pediria para a gente não aprofundar esse caso, porque é um caso em curso. Mas mesmo numa situação que fosse absolutamente hipotética, de pessoas contra o Estado de Direito, contra o Estado Democrático, pró-autoritarismo, mesmo essas pessoas, qualquer pessoa, por mais que a pessoa seja um assassino, ela vai ter os seus direitos fundamentais em um Estado liberal, de direito, democrático, ela vai ter garantido esses direitos. Por isso que causa estupor, até, para mim, pessoalmente, quando eu penso em um órgão que investiga, que instrui, que produz prova e que julga o mesmo órgão. Me causa um estupor pensar que exista um órgão assim no ponto de vista teórico. Na realidade, eu prefiro nem comentar. Mas, Enzo, passo a palavra para ti para essa questão dos direitos fundamentais que a gente estava comentando aí. Beleza, Anderson. Obrigado. Eu percebi aí o teu cuidado, vou tentar também não ir tanto para essas coisas, mas acho que na condição de convidado talvez eu tenha menos amarras, né? Eu imagino do que você esteja falando e eu, até por cortesia, não vou por essa linha, vou por outra, tá? Mas, assim, 2 pontos iniciais.
você na tua fala anterior, e aí veio o gancho com o Tomás, você falou de diferentes tipos de ideologias, né? Então, se a gente fizer uma leitura jurídica da Constituição, né, a gente tem ali o artigo 1º, inciso 4, 5, se não me engano, né, que fala ali do pluralismo político, e junto com a própria dignidade da pessoa humana no inciso 3. Então, a minha primeira questão é a seguinte, de um ponto de vista materialista, né, na linha do que eu falei sobre o direito, as ideologias também elas não se constroem e não se divulgam no plano meramente racional, hipotético, abstrato, né, como costuma acontecer, como só acontecer na área do direito, né? As ideologias elas são formadas a partir de práticas concretas de sujeitos sociais em processos históricos. Então, se em determinados campos, né, as pessoas se identificam com esses e não com aqueles valores, é muito por conta da prática que elas vivenciam e que elas sentem, né, que elas visualizam no seu cotidiano. E é por isso que ocorre esse fenômeno que vocês apontaram, né, de déficit de constitucionalismo, né, que na minha tese de doutorado eu chamo de alienação constitucional. Eu trabalho com uma categoria do jovem Marx, né, para quem divide o Marx da juventude, da maturidade, quando ele trata justamente a partir do Ludwig Feuerbach, né, ele vai falar de um essencialismo humano que passaria no capitalismo por uma dissociação, por uma separação que deixaria criaria uma lógica de estranhamento, né? Justamente do homem em relação a ele próprio, o homem em relação à sociedade, o homem em relação à natureza e o homem em relação à própria humanidade, né? E aí vai fazer toda uma argumentação para dizer que deveria se lutar por em um processo para se alcançar a tal da emancipação humana, né, que vai além da mera emancipação política, e, portanto, isso proporcionaria um reencontro, né, do homem consigo próprio, né, sendo que dentro dessa linha essencialista, né, mais tarde ele próprio vai se preocupar não em perguntar o que é ou quem é o homem, ele vai perguntar o que é a história, né, porque, no fundo, corre-se o risco de se querer voltar à essência daquilo que nunca existiu. E quando eu digo aquilo que nunca existiu, eu me refiro aos parâmetros constitucionais, que servem de guia para que se busque uma sociedade mais harmoniosa, mais progressista, né? Como ela própria diz, a Constituição sem pobreza, com menos desigualdade, sem discriminação, com boas relações internacionais e por aí vai. Mas, como nós bem sabemos, né, não é possível fazer uma leitura ingênua, uma leitura incauta do dispositivo constitucional, por mais simpático que ele nos pareça em termos humanistas, em termos progressistas, eu diria, e até em termos de liberdade. Né? Por quê? Porque a mola, a propulsora, enfim, o motor que faz a sociedade funcionar, ele tem aparatos, ele tem estruturas sociais que, independentemente da norma jurídica, permitem a existência e a difusão de determinadas ideologias, desde que elas não atinjam o seu coração, o seu núcleo duro. Então, por exemplo, eu trago aqui para vocês uma frase do filósofo, economista austríaco Friedrich Hayek, né, que é uma grande matriz para o pensamento neoliberal, quando comentando a ditadura de Pinochet no Chile, ele diz o seguinte: em instituições a longo prazo, sou totalmente contra ditaduras, mas uma ditadura pode ser um sistema necessário por um período de transição. Às vezes é necessário que um país tenha, por um tempo, alguma forma ou outra de poder ditatorial. É possível que um ditador governe de maneira liberal, como também é possível para uma democracia governar com uma total falta de liberalismo. E aí diz o Hayek: principalmente, eu prefiro um ditador liberal a um governo democrático sem liberalismo.
Ou seja, os fatores reais de poder, né, como nos dizia o moderado Ferdinand Lassalle, né, que foi criticado pelo Marx no livro, no texto da crítica do programa de Gotha, né, o Lassalle também era um idealista, por mais que ele falasse em fatores reais de poder. Os fatores reais de poder, sem querer ser economicista, eles não são, obviamente, só nem sobretudo econômico, mas a economia ela tem um grau de determinação muito grande em relação às outras estruturas sociais. O que eu quero dizer com isso? Né? Contextualizando dentro de um processo o que vem acontecendo no Brasil, e aí com isso eu quero dialogar com esse constitucionalismo que vocês mencionam, mas num olhar de fora para dentro, ou numa lógica de entre e sai, ou um pé aqui, um pé ali, enfim, esse constitucionalismo por si não vai garantir nada. Tanto é que, no meio da pandemia, foi intensificado o processo de corte de direitos sociais e redução de garantias trabalhistas, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando declarou a constitucionalidade da terceirização. Ou seja, num momento que dizem que é a maior crise do capitalismo nos últimos 100 anos, praticamente, né? Talvez equiparável a 29, como alguns dizem, as pessoas estão sem renda, as pessoas estão sem trabalho, a polícia do Rio de Janeiro continua entrando nas comunidades, atirando antes de perguntar. Aí o Supremo Tribunal Federal, com uma decisão do ministro Fachin, né, que costuma ser pouco garantista na área penal, pelo menos na minha opinião, o ministro Fachin determina, numa decisão monocrática, que a polícia do Rio de Janeiro não pode mais fazer operações operações de guerra, né? Que na verdade não dá para dizer guerra porque não tem inimigo, né? Operação de invasão, de ocupação bélica, né? Então, a polícia teria que pedir autorização ao Ministério Público, teria que fazer um diálogo institucional, motivar as decisões, etc. e tal. Vocês acham que a polícia parou para fazer isso ou ela continua entrando nas comunidades, nas favelas, matando as pessoas de qualquer jeito? É óbvio que ela continua. Por quê? Porque nem o direito, nem a decisão, nem a caneta, nem a toga do ministro Fachin são capazes de inviabilizar esse tipo de prática. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por mais que exista uma ideologia, né, a ideologia constitucional, que é bastante heterogênea, por sinal, mas é uma ideologia capitalista, no limite, as próprias estruturas dentro dessa engrenagem, elas têm uma tendência a funcionar para reproduzir esse tipo de relações sociais em que o próprio judiciário, né, Anderson, você falou em tese, mas eu vou falar de uma maneira mais concreta. Por quê? Porque eu falo do ponto de vista materialista. Então, eu sempre tenho que falar do concreto, da materialidade, dos fatos. Eu não posso me furtar isso, senão eu descambo para uma perspectiva idealista, que não é o caso. Mas eu digo o seguinte, o judiciário brasileiro, a título de ilustração, ele tem um ranço colonialista e racista muito forte, sobretudo nos dias de hoje, né? Eu não vou tomar um ou outro exemplo como generalização, mas existem N casos como esses, né? Então, por exemplo, o caso do Rafael Braga no Rio de Janeiro, né, numa manifestação popular pacífica, um sujeito que tinha emprego, residência certa, ou seja, todos os requisitos da legislação processual penal, ele não só foi preso, como ele foi julgado por decisões estapafúrdias em termos de motivação racional da decisão, né, como diriam os alexianos, habermasianos da vida, né, que só conseguem enxergar o ato de fala e de escrita, mas o contexto eles não enxergam ou não consideram o contexto. Então, Rafael Braga ele é condenado, ele fica muito tempo preso, porque ele estava portando uma garrafa de pinho-sol, né, que é um produto químico usado para limpeza, enfim, do chão, de outras superfícies, né? Quantos Rafael Braga existem por aí? Vários, vários. E se a gente pensar, o que eu estou querendo dizer com o caso do Rafael Braga, e vou trazer outro, é o que está por trás, ou melhor dizendo, é o que está na materialidade do que a fala do Tomás nos traz. Ou seja, um recrudescimento de garantias fundamentais, não só no processo penal, mas no mundo do trabalho, no mundo da seguridade social, que acabam pavimentando a possibilidade da eleição de um governo
não só o federal, mas eu digo aqui no meu caso, do estado do Rio de Janeiro, né? O governador atual é um juiz recém-aposentado, que, portanto, carrega consigo muito desses valores coloniais e racistas que o judiciário tem, posso dizer, na maioria dos seus membros. Porque não falo dos membros como indivíduos, com nome e sobrenome, eu falo no sentido althusseriano do sujeito que ocupa uma posição na estrutura e reproduz um modo de se pensar o mundo. Esse modo de se pensar o mundo é o do desembargador, que deu uma carteirada lá em Santos, se colocando como superior a um guarda municipal. E não só por invocar a sua autoridade como desembargador, que é uma postura nada republicana, portanto, vai contra a ideologia da Constituição, né? Mas também ao ofender o sujeito, chamando ele de analfabeto. O Tomás usou a expressão cidadão de bem, que está na moda de um tempo para cá, né? A cidadão de bem é uma expressão que foi criada para poder criar o nós, para poder identificar o nós e eles. Ou seja, se você é um cidadão de bem, você tem valores de família, e não importa quais são esses valores de família, você tem um valor de defesa da tradição, da propriedade, você é contra os corruptos. Mas é inimaginável, na visão do cidadão de bem, que as pessoas no seu entorno e ele próprio possam ser corruptos. E qual não é a surpresa? Muita gente que se elegeu para o parlamento e para o executivo no Brasil inteiro com o discurso do cidadão de bem, prontamente essas pessoas já são investigadas, processadas e algumas até consideradas culpadas. E aí, para encerrar essa passagem, mais uma vez dialogando com o Tomás, eu acho que o ápice da demonstração do autoritarismo dentro da lei, e eu digo dentro da lei não por estar de acordo com o sentido material, o sentido semântico da lei, eu digo dentro das estruturas de poder, da estrutura estatal, estrutura social, que é o sistema judiciário. Então, o maior caso, em sentido processual, que acompanha a crise econômica e política que o Brasil traz em si, né, já há muitos anos, é o símbolo de uma crise ideológica, ou seja, é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela cria uma narrativa baseada numa visão positiva do Brasil, ela carrega em si uma visão moralizadora e, a meu ver, moralista, de maneira que seria preciso limpar o espaço da política, limpar o espaço institucional de poder de pessoas que não estariam alinhadas com a retórica do cidadão de bem. Ou seja, e na linha do que o Tomás falou do direito penal do inimigo, dentro da narrativa da Lava Jato, com todas as suas personagens, discursos, atos performáticos, até pirotécnicos, eu diria, ela cria uma situação de violação clara a garantias fundamentais da Constituição e da própria legislação infraconstitucional, e nenhum órgão do Poder Judiciário invalidou isso. Olha, eu tenho total isenção para falar, porque eu não sou advogado, apesar de ter carteira da OAB, não exerço. Eu sou professor, eu sou pesquisador, então eu não estou defendendo a corporação do judiciário e nem eventuais clientes. Eu não tenho cliente. Eu sou um pensador, eu sou um pesquisador. Até para ter essa isenção que eu escolhi não advogar, não ser nenhuma dessas carreiras outras, Ministério Público, Polícia, Judiciário, etc. e tal. Agora, o judiciário ele reproduz, tanto que um dos argumentos utilizados para sustentar a legitimidade e a legalidade e a constitucionalidade da Lava Jato é que as decisões do então juiz da 13ª Vara de Curitiba foram referendadas pelo TRF4 e pelo STJ. De um ponto de vista althusseriano, é óbvio que essas decisões seriam referendadas. Por quê? Porque a maioria das pessoas que adentraram e que permanecem no espaço do judiciário, elas têm um alinhamento com a visão de mundo que prepondera nesse espaço, que é uma visão de mundo conservadora, uma visão de mundo contrária a avanços sociais e que chega ao ponto de criminalizar sujeitos, não importa quem eles sejam, desde que em nome de uma suposta moralização e promoção do bem comum. Tanto que o ministro Barroso,
ele, numa dessas palestras que ele profere em ambientes corporativos, que eu acho bastante complicado, né? E também em ambientes de financeiras, em ambientes de bancos de investimento, mas ele não fala no sindicato, ele não fala no movimento social, ele não fala na praça pública, e na universidade fala quando ele vai na UERJ dar as aulas dele, né? E olhe lá. Mas, enfim, o que ele diz é o seguinte, que um processo como a Lava Jato é um processo não ideológico. Por quê? Porque o judiciário não teria lado, a Constituição não teria lado, quando, né, as informações do veículo jornalístico Intercept mostram claramente, né, sem entrar no mérito se elas podem ou não ser objeto de prova ou para anular uma condenação ou não, aí, se for o caso, o Tomás pode comentar, mas, assim, para encerrar, fica muito claro que o sistema acusatório, que está previsto na Constituição, foi totalmente desrespeitado. Você tem ali um juiz instruindo a acusação sobre como e quando ela deve ingressar com o processo que o juiz vai julgar. Ou seja, ele articula a acusação, ele instrui a acusação, instrui a coleta de provas e ele julga. E ele é legítimo. Ou seja, não precisa necessariamente o fascismo para identificar fenômenos de autoritarismo, eu diria até de totalitarismo, na rotina, supostamente, né, da democracia formal no Brasil. Então, como é que vai escolher a ideologia? Depende de quem tem o poder, não tanto para lugar de fala no sentido panfletário, né, mas eu diria poder de fala e o poder decisório, que é quem vai acabar reproduzindo a lógica e os interesses dessas estruturas. Enzo, essas questões que trazes aí, elas nos remeteriam a alguns outros questionamentos. A gente tem uma questão do horário. Tá. E eu não sei se eu gostaria de fazer um último questionamento, até um tanto quanto transicional para quinta-feira da próxima semana. Eu não sei se o Tomás gostaria de aprofundar uma questão ou posso passar para o questionamento. Anderson, pode seguir o questionamento, que daí, na medida do possível, se for o caso, eu amarro com alguma outra questão, não tem problema. Vamos manter a agenda que está mais tranquilo. Beleza, então, que a gente aí, idealmente, mais uns 10 minutinhos. Mas, assim, tomando como pressuposto de que nós não estamos em um Estado fascista. Tomando como pressuposto que nós não temos nenhum Estado fascista no século XXI, que nós temos Estados autoritários com algumas retóricas, algumas práticas que remontam e que algumas, assim, tentam imitar. A mimesis mais básica, tenta imitar o fascismo italiano até em alguns casos. Eu penso muito no caso da Polônia e da Hungria, que a plasticidade de algumas coisas que a gente visualiza é muito parecida. E a própria ideia de todo que se organiza. Mas a violência, a eliminação da oposição não existe. Então a gente não tem um Estado fascista propriamente. Como nós temos o fascismo como um fenômeno que ele está numa espécie de subconsciente coletivo, já que ele não teve uma câmara de gás, já que ele não teve uma coisa tão atroz quanto o nazismo, já que nós temos uma cultura de nacionalismo muito forte no século XXI, tudo isso é pressuposto da minha pergunta. Já que nós temos todas essas situações, mas ainda estamos, felizmente, em um século XXI extremamente multicultural, em democracias ainda liberais, algumas iliberais, que é o caso, especificamente, que eu penso muito da Hungria, o caso da Polônia em certa medida, mas democracia iliberal nesse sentido de que ela é só formal, mas ela busca restringir o acesso dentro do sistema à oposição. Tomando como pressuposto que ainda nós estamos dentro dessa realidade e que no nosso caso brasileiro, como nós já comentamos aqui hoje, nós temos limites muito claros que estão na Constituição. E aí nós temos uma narrativa, e aí a gente sai da materialidade, vai para a narrativa, a gente vai para o discurso, a gente vai para o âmbito até mesmo da narrativa histórica. Nós temos uma narrativa histórica que coloca a Constituição como uma espécie... O professor Lênin Streeck inventou essa expressão, gostei muito, porque eu tenho sentido basicamente isso. A gente trabalhava com direito constitucional com algumas coisas que não eram tão centrais, mas o direito constitucional e a Constituição viraram uma espécie de quarto do pânico, aquele lugar para onde tu vai quando tá toda uma loucura, tu vai para o quarto do pânico. Considerando que para uma parte
das pessoas, e aqui inclusive o evento ele tem essa pretensão de ser um evento mais aberto, não só para juízes, mas para as pessoas em geral, considerando que mesmo as pessoas em geral, muitas delas recorrem à Constituição como uma espécie de última boia, e há um sentimento crescente nisso, e no caso da Operação Lava Jato, embora tenha tido as suas virtudes, mas parece que elas vão ficando cada vez mais escassas à medida que a operação vai se desvelando. A duração dela, que por si só não é uma, e a pretensão quase global, não tira quase todas as virtudes dela. Ela deveria ter sido inúmeras operações e acaba se tornando quase um fenômeno político por conta própria. A própria Operação Lava Jato em 2013 e 2014, eu me recordo muito bem, ali já se questionava o perigo que ela geraria para a Constituição. E na semana passada, quando a gente estava aqui com os colegas, o Bruce Ackerman tinha escrito aquele artigo absolutamente lamentável, e um artigo no Correio Brasiliense, falando que o Brasil precisa de uma nova Constituição. Não conhece nada do Brasil, eu pesquisei muito, o Bruce Ackerman não conhece nada do Brasil, nunca escreveu sobre o Brasil. O máximo que ele escreveu de fora dos Estados Unidos foi sobre a Ásia. E eu tinha um apreço muito grande por esse autor, por esse acadêmico, até aquele artigo, e aquele artigo, para mim, visivelmente é encomendado. E passei a nutrir, assim, um sentimento nada positivo por esse autor. E agora nós temos esse movimento questionando a Constituição, questionando o sistema todo, e o outro lado entende que está tudo errado e a Constituição é, digamos assim, o grande erro desse processo. Por isso, a pergunta que eu colocaria para os colegas: narrativa e realidade, narrativa e fenômeno. Nós temos alguma coisa na Constituição que possa puxar duas narrativas tão distintas? Se o colega conseguir apontar uma coisa só que consiga puxar duas realidades tão distintas, uma realidade que diz que a Constituição é a última boia, a outra realidade que diz que essa Constituição está nos matando, criou esse inferno que nós vivemos. Há algum ponto que conseguiria aproximar essas duas narrativas tão distantes, que têm no fundo a mesma materialidade? Tomás? Puxa vida, eu confesso que eu não sei se eu posso identificar isso. Eu não sei se nós conseguimos um ponto de convergência. Talvez tão evidente. Talvez para isso nós tenhamos que abstrair um pouco a discussão e partir talvez para uma ideia básica de alteridade. Talvez a ideia básica que possa convergir nesses dois extremos é a alteridade. Mas, claro, não aqui presa a um contexto normativo, a um contexto de texto constitucional. Me parece que a nossa Constituição, quando ela assegura liberdades, ela não assegura liberdades plenas. Ela põe limites. Uma política criminal hoje, ela precisa estar amparada na Constituição. Ela não pode ser contrária à Constituição. Uma criminalização de um comportamento, ela não pode se dar a partir da criminalização do exercício de um direito fundamental. Hoje, talvez, o que nos mantenha ainda atados nas duas pontas e ter que viver nesse estado de que uns usam a Constituição como saco de pancada e outros usam a Constituição como escudo, é que talvez ainda a Constituição tenha efetivamente um papel de manter pelo menos a estrutura enquanto carta que organiza e divide os poderes. Eu acho que isso não há discussão. Mas o problema é o caldo social e o caldo talvez mais social no sentido de deveres sociais do Estado. Eu fico olhando para esse fenômeno do Covid e fico me perguntando onde está, afinal, o Estado? Onde ele está? O que está sendo feito? Que políticas estão sendo implementadas? Onde aquelas tarefas, vamos dizer assim, que o Estado social assume, ainda estão sendo presentes, ainda estão sendo mantidas e ainda valem a pena serem defendidas? Talvez o grande problema da nossa Constituição de 88 seja ela não conseguiu mudar a cabeça das pessoas que a aplicam.
O que o Enzo coloca de que a ideologia do judiciário reproduz um contexto é evidente. Nós temos raras exceções, raríssimas pessoas do judiciário, infelizmente, que rompem com essa lógica majoritária, que levam a Constituição a sério e aplicam ela, que cobram o preço da aplicação efetiva da Constituição, que aceitam a ideia de limite, que não flertam com holofotes ou coisa do gênero. O grande problema é que é tentador, é mais fácil, é mais cômodo. Estava vendo agora, mexendo no celular, o STJ negou o pedido de habeas corpus para as pessoas presas em condição de exposição ao Covid. Ou seja, em situação de risco, o STJ referenda um modo de pensar que pessoas que estão presas devem permanecer presas, ainda que preventivamente. A não ser que seja o Queiroz. A não ser que seja o Queiroz, aí ele vai para domiciliar. Bom, aí é possível conciliar. Mas aí é também a lógica da reprodução de que os meus amigos, os meus próximos, eu permito um tratamento diferenciado. Ou seja, a Constituição não tem essa diferenciação, não está no DNA da Constituição o aval de uma postura como essa. É claro que na argumentação jurídica, na construção do argumento, eu posso fazer isso valer. E talvez o grande problema seja, ao mesmo tempo que a virtude é talvez a falha. Nós temos, num modelo como o nosso, penso eu, o reconhecimento de que a diferença faz parte. A diferença e o ser diferente faz parte. E nos abrirmos a essa diferença, automaticamente cobra o preço de aceitar. Mas a pergunta que eu colocaria é, aceitar o quê? Até onde? Eu não posso achar razoável, em 2020, com o desenvolvimento cultural que nós temos, pessoas acharem natural e constitucionalmente referendado a liberdade de expressão de pedir a retomada de uma ditadura militar, de abertamente defenderem a extinção do judiciário, de uma defesa incondicional de que as Forças Armadas devem atuar. Me parece que, por mais que nós tenhamos que aceitar a liberdade, essa liberdade ela não pode ser externada, é da pele para dentro. Eu não posso ter um sistema constitucional que ideologize as pessoas a ponto de não poderem pensar. Mas elas não podem, penso eu, numa democracia como a nossa, dizer que é absolutamente normal e está amparado pela sua liberdade esse direito de contestar a ordem nesses termos. Se nós quisermos achar que isso é correto, aí, infelizmente, e também parafraseando o professor Lênio, é tempo de nós estocarmos comida. É tempo de nós nos enterrarmos num bunker, é tempo de nós pensarmos no pior. Porque, de fato, uma nova Constituição, nesse momento, onde nós vemos abertamente aquilo que mais nos torna uma sociedade plural, que busca superar a pobreza, que busca ainda, com um viés precário, aceitar as missões de um dirigismo constitucional, de olhar para o futuro, de construir um futuro melhor, é talvez dar uma guinada muito radical para uma, talvez, situação que, quando instaurada, nós possamos aí sim dizer como era bom o tempo que nós tínhamos garantias fundamentais. Como era bom o tempo que, pelo menos, os advogados tinham uma carta constitucional, uma carta cidadã, que tinha a possibilidade de dar instrumentos e ferramentas para, pelo menos, ser resistência. Então, me parece que a situação, Anderson, que tu colocas, e como ponto de partida dessa última rodada, é talvez pensar um pouco além das questões constitucionais e pensar numa ideia mais de senso de civilidade. Nós chegamos, enquanto civilização, ao ponto que chegamos porque nós aprendemos a conviver com o outro. Nós começamos a aceitar e passamos a aceitar e respeitar. E me parece que em algum momento da história nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Eu particularmente tenho um receio pessoal com o que será o futuro da política após os episódios que nós vivemos.
A política foi criada para justamente evitar as guerras. Foi a arte criada pelos gregos para solucionar os conflitos bélicos. E nós, infelizmente, estamos retornando a um modelo em qual a política virou uma política belicista. É a eliminação do oponente, é a não possibilidade de diálogo, é a não possibilidade de estabelecimento de um diálogo minimamente racional. Porque é a minha lógica que vai passar a prevalecer. Isso eu vejo como um risco muito grande a nós colocarmos a perder tudo aquilo que arduamente nós conquistamos ao longo dos anos. E isso sim é um medo e um temor que eu tenho. Eu acho que a fala agora do Tomás, a fala final do Tomás sobre esse questionamento que eu coloquei assim de forma tão abrupta, eu não tinha comentado com vocês que eu pegaria um caminho final tão, digamos assim, apocalíptico, porque foram surgindo algumas questões aqui. Por exemplo, a Júlia Maciel fez uma pergunta, eu acredito que tenha sido contemplada nesse sentido que eu tentei adaptar um pouco aqui. Por isso, o questionamento da Júlia Maciel também, eu acredito que foi contemplado. As questões que o Gilceu Ribas de Campos também nos coloca aqui, acredito que dentro dessa perspectiva do Tomás, da alteridade e da civilidade, é exatamente o que nós chamamos de princípio republicano. Está dentro, nós constituímos o princípio republicano porque nós nos preocupamos com o outro e nós queremos um bem comum. Por isso, o fortalecimento disso talvez seja o nosso grande desafio, porque como inclusive ele coloca ali, os colegas colocaram aqui, ficaram alguns minutos explanando, é uma realidade de um Estado patrimonialista ainda, onde classes privilegiadas cada vez mais, ainda numa situação pandêmica, mostram-se sempre mais privilegiadas. Por isso, o espírito republicano talvez seja o ponto de contato entre os dois extremos. E aí, respondendo ao questionamento que a Júlia Maciel fez, talvez seja aí o ponto que nós consigamos segurar a Constituição, independentemente de ataques que ela possa sofrer. Enzo, 5 minutos no máximo para encerrar. Qual é o seu ponto de contato entre essas duas visões tão extremas que acham que isso não é uma boia, ou o outro que acha que isso é a nossa última boia? O que seria o ponto de contato? Seria o princípio republicano, que abraça tantas coisas assim, a ideia de alteridade, civilidade, ou teria alguma coisa ainda mais essencial, Enzo? Olha, Anderson, eu talvez traria uma outra visão além dessas, e vou ilustrar com um professor dos Estados Unidos, que faz parte da Critical Legal Studies, que é o Duncan Kennedy. Ele tem um texto intitulado O Constitucionalismo Americano, né, o Constitucionalismo dos Estados Unidos, como religião civil, notas de um ateu. Ou seja, ele faz uma denúncia da Constituição como panaceia, né, a Constituição como supertrunfo, a Constituição como, você bem disse, aquilo que sempre se vai recorrer quando se está com graves problemas. E aí cria-se uma expectativa que a Constituição por si e os seus operadores, os seus intérpretes, agiriam nesse sentido, e aí cria-se uma profissão de fé. Né? Você falou de patrimonialismo. O patrimonialismo ele é um conceito muito trabalhado pelo Raimundo Faoro, né? Já que estamos aqui em plena OAB. Né? Faoro, uma figura histórica importantíssima da OAB no nosso país, da advocacia, enfim. Ele fala muito em patrimonialismo para lidar com estamentos. E aí, inclusive no Supremo hoje, existe uma apropriação distorcida disso para que se possa combater toda e qualquer pessoa, qualquer prática, sem que se respeite as garantias da própria Constituição. E às vezes a Constituição ela é literal. Né? Você falou alguma coisa sobre narrativa e materialidade. Do ponto de vista da análise do discurso, né, um campo teórico importante da linguística, que tem articulação com ciências sociais e também com psicanálise, né? Eu lembro aqui do Michel Pechet e aqui no Brasil a Eni Orlandi, eles vão dizer que a narrativa ela consiste em uma materialidade histórico-linguística. Ou seja, a narrativa também é uma prática
humana, uma prática social, e ela serve para construir, muitas vezes, uma relação imaginária que refletiria a relação real que as pessoas têm umas com as outras. Então, eu não acho que a Constituição, seja essa ou seja outra, teria condições de resolver esse tipo de problema. Porque a Constituição de 88 talvez seja, por tentar conjugar tradições diferentes, ela é repleta de antinomias. Eu sempre dou o exemplo do artigo 170 da Ordem Econômica. Né? No mesmo artigo 170, a Constituição diz que tem que ser defendida a livre iniciativa, a livre concorrência e que tem que se buscar o pleno emprego, que tem que se buscar o trabalho para todos. Mas isso é impossível, isso é incompatível. Então, a gente também não pode fetichizar, idealizar a Constituição, e devemos saber que, independentemente do seu teor, né, se for uma Constituição sintética, como a dos Estados Unidos, ou uma Constituição analítica, como a do Brasil, da Bolívia, de outros países, a diferença fundamental está em quem aplica a Constituição ou deixa de aplicar a Constituição, e eu diria até num sentido mais vulgar no sentido não científico da coisa, né? De quem se importa com a Constituição, de quem sabe que a Constituição existe, porque eu garanto para vocês que muitas pessoas no Brasil, eu não vou chutar aqui percentuais, muita gente nunca leu a Constituição. Eu falo isso nas minhas turmas de primeiro, segundo período da faculdade. As pessoas não leem a Constituição, então como é que elas vão imaginar que vão viver num mundo de acordo com o que a Constituição preconiza? Mas está muito longe disso. Né? E tem uma passagem importante do Marx, no volume 1 do Capital, quando ele diz que entre direitos iguais a força prevalece. E aí eu retomo o início da minha fala e faço um gancho com os filmes. Os filmes acabaram desaparecendo um pouco aqui na nossa empolgação jurídica, né? Mas eu vou voltar a eles aqui dentro do tempo que você me concedeu. Vou passar só um pouquinho, tá? Coisa pouca. Eu acho que a grande mensagem que A Vida é Bela e o Labirinto do Fauno nos proporcionam é de que existem alternativas a realidades duras. Existem outras possibilidades a uma realidade marcada por opressões, por violência, por exploração e por totalitarismo. Mas essas alternativas se constroem na prática, não se constroem em mundos ideais, seja na metáfora do submundo da princesa, né, que no início do filme ele fala, é um mundo sem tristeza e sem dor. Né? Isso é o quê? É o mito do bom selvagem russoniano, no início e no final do filme. Né? E, por outro lado, a gente poderia ter uma visão alternativa na alienação do Guido, né, na Vida é Bela, quando ele acha que está tudo bem e quando ele diz que não importa que ele é judeu, porque ninguém vai buscá-lo, ninguém vai levar ele embora, ele vai ser, no máximo, ofendido. E depois ele é capturado, né, torturado e morto pelo regime. Ou seja, existem possibilidades imaginárias, que a gente está chamando aqui de ideológico, mas o fato disso estar consignado numa norma jurídica de aplicação cogente não diz muita coisa quando a própria materialidade dos fatos, dentro e fora das instituições, vai ao contrário disso. Né? Vocês falaram do Lênio, que é colega de vocês, eu já ouvi dizendo também o seguinte, eu não sei se ele mantém essa fala, né? Ele diz o seguinte, olha, a Constituição é essa que tem aí, vamos nos fiar nos princípios, nos valores. Agora, se amanhã ela não estiver, vamos buscar isso em outra Constituição. Paciência. Né? Não sei se é exatamente isso que ele disse, mas é o que eu me recordo. Né? Então, você vê que com a minha narrativa, eu estou constituindo uma materialidade, pode ser que ele não tenha dito isso. Eu acho que ele disse isso. Então, é uma representação minha do que eu acho que ele disse. Então, se a própria Constituição não tem ressonância nas pessoas, que dirá, eu digo em termos materiais, as pessoas terem um livrinho da Constituição em casa, acessarem no computador, sequer isso chega a elas, imagina a interpretação no ato de atribuição de sentido à Constituição por parte dessas pessoas. Eu acho que a Constituição ela comporta vários sentidos. Eu não vou dizer todos, porque, obviamente, existem limites. Mas eu acho que dentro desses limites, Tomás, praticamente tudo é possível, inclusive o autoritarismo, desde que
o sistema econômico, o sistema político continuem girando de acordo com os seus interesses, né? Dizem que a Covid é a maior crise dos últimos 100 anos, né? As bolsas tiveram alguma queda, mas elas estão crescendo bastante, né? Quase na mesma proporção que o número de mortes e infectados. E o que o Estado faz à luz da Constituição? Ele suspende contratos de trabalho, ele permite a redução de salário, ele permite as demissões, né? Ele concede um auxílio temporário que quer reduzir, mas não quer prolongar esse auxílio. As práticas de violência, né? O Brasil tem mais assassinatos em 2020 do que tinha em 2019, né? Até o mês de maio tinha batido, acho que, um número alto em relação ao do ano passado. Ou seja, a vida social continua acontecendo independentemente do que a Constituição diz. E mesmo quando as instituições e os atores institucionais são acionados para utilizar a Constituição contra alguma prática que aparenta ser violadora da Constituição, muitas vezes eles silenciam e permitem que essas práticas se reproduzam. Então, eu encerro dizendo o seguinte, assim como nos filmes, eu acho que nós não deveríamos buscar um essencialismo no sentido do que é ou do que não é, ou do que deve ser a humanidade. Eu acredito que nós devamos olhar para a vida como ela é, né? Já que está falando da vida é bela, eu não sei se a vida é bela, né? A vida é bela, é óbvio, no filme é uma grande metáfora, como o submundo da princesa Maona também é uma grande metáfora. Então, elas mostram para onde o ser humano poderia ir, mas nada garante que o ser humano vá, seja por uma questão de consciência e de vontade, ou seja, por uma questão do que as próprias estruturas permitem, né? Então, é uma intensificação da precariedade da vida social, é uma intensificação do extermínio à vida, e a Constituição continua aí, com reforma, sem reforma, com interpretação conforme, ou com declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, não importa. A Constituição não é o mais importante. O mais importante são os conflitos sociopolíticos lastreados por interesses econômicos. E aí, para concluir mesmo, vem o ministro da Economia dizendo que taxar grandes fortunas é ineficiente, que é melhor taxar as atividades de consumo. Ou seja, será que ele está lendo a Constituição? Pode ser que sim, porque a Constituição permite isso também. E aí ele interpreta um lado do artigo 170 e esquece do outro lado. Se o Supremo continuar validando essas contrarreformas que esvaziam direitos sociais, qual é a diferença disso estar escrito ou não na Constituição? Nenhuma. Então, Enzo, eu acredito que a ambiguidade da Constituição talvez seja aquilo que entende que acaba permitindo todos os sentidos possíveis. O exemplo do 170 é ótimo. Por isso, realmente, muito, muito boa a tua reflexão final. Sobre os filmes, inclusive um dos critérios que nós pensamos, inevitavelmente, a gente agora está antecipando o final dos filmes, para quem não viu, mas não é nada bom, você não termina o filme tão bem assim, na realidade você termina o filme pensando se eu der espaço para um Estado fascista, no final do filme, no final das contas vão me comer vivo e eu vou estar rezando para ser morto antes disso. É uma ideia trágica que ambos os filmes passam, seja em relação à guriazinha do Labirinto Fauno, seja em relação ao pai no final do A Vida é Bela. Por isso o problema assim bem real ele é gritante. Essa questão de qual Constituição queremos ter, ela é o grande pano de fundo aqui da nossa discussão. Nós podemos encerrar por uma questão de tempo, de limitação de tempo. A discussão vai indo, ela vai se desdobrando, mas acredito que aqui os principais pontos que a gente tinha tentado focar, surge agora essa questão, além do pluralismo dos direitos fundamentais, surge essa questão também da própria ideia republicana, de como isso tornaria um pouco mais fácil certas relações, como o próprio patrimonialismo. Foi muito bem lembrado, Faoro. Isso aí seria certamente limitado se fosse um princípio introjetado dentro da nossa vida social. Então, agradeço muito aos colegas que aqui estiveram conosco, professor Enzo, professor Tomás,
Agradeço aos colegas e às colegas que nos assistiram, nos acompanharam. O evento fica disponibilizado em aproximadamente uma semana dentro da plataforma do YouTube, no canal OABRS, para que vocês depois possam acessar futuramente. E na semana que vem nós vamos para um tema, esse sim, bastante, também todos eles extremamente provocadores, o lado normalizador do fascismo. Nós vamos tentar imaginar como seria se não tivesse terminado a Segunda Guerra Mundial, se não tivesse ocorrido a Segunda Guerra Mundial, se o fascismo não tivesse lá terminado, se de fato fosse algo presente ainda no mundo. E nós vamos tentar projetar isso a partir das realidades da nossa própria vida social. E vamos dar um enfoque muito grande na questão da virtualidade das relações. E esse é o nosso ponto, por isso nós vamos estar com dois colegas ali que vão tratar especificamente desses temas. E eu encerro por agora. Uma saudação, Tomás. Muito obrigado, Enzo. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Tomás, foi um prazer. Da mesma forma, Enzo. O prazer é todo meu. Foi um prazer ter passado essas quase 2 horas aí com vocês e damos por encerrada a transmissão. Muito obrigado. Obrigado ao suporte que esteve aqui e ao eventos que esteve aqui nos acompanhando. Diego, Patrícia, todos mais. Marilês, também muito obrigado. Nadima, também muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.